Será que a Idade Média foi uma idade de trevas? Esta é uma conclusão muito triste e muito enganosa. A Idade Média foi aquele período da história, mais ou menos do ano 500 até o ano 1500, mais ou menos 1000 anos ao longo da história da Igreja, da história do mundo. Os historiadores normalmente colocam o começo da Idade Média, no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, quando os bárbaros tomaram o Império Romano. E colocam o final da Idade Média com a queda do Império Romano do Oriente, quando Constantinopla caiu na mão dos turcos muçulmanos com Maomé II. Então ali esse período de 1000 anos é considerado o período medieval. Alguns costumam dizer, nossa, a pessoa é tão atrasada, parece da Idade Média. Será que a Idade Média foi um período realmente de trevas, de obscurantismo, onde a Igreja dominou o Ocidente e a Igreja foi contra a ciência, contra as artes, contra a música? Será que é verdade isso? De jeito nenhum. Eu tenho aqui uma quantidade de livros, alguns poucos livros, que mostram isso, que não é verdade isso. Por exemplo, Regine Pernod, uma escritora francesa maravilhosa, escreveu esse livro, Luz sobre a Idade Média. E o que a Regine Pernod mostra? Exatamente essas mentiras que são ditas sobre a Idade Média. Ela mostra a beleza da Idade Média. E eu vou explicar a você onde é que está essa beleza daqui a pouquinho. Eu tenho aqui Jacques Le Goff, que é um autor não católico, francês, e que escreveu uma série de livros sobre a Idade Média. Ele é especialista em Idade Média. Esse livro aqui, né, A Civilização do Ocidente Medieval, esse é apenas o volume 1. Ele mostra que a modernidade não entendeu o que foi a Idade Média. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o livro do Philip Wolff, Outono da Idade Média ou Primavera dos Tempos, ou Primavera dos Tempos Modernos. O que o Philip Wolff, esse historiador, mostra? Que a Idade Média ela foi a motivação para a Idade Moderna. Tudo que a Idade Moderna criou, a partir aí do século XVI, XVII, teve como raiz a Idade Média. Bem, ainda quero mostrar mais um, Em Busca da Idade Média, Jacques Le Goff, o mesmo Jacques Le Goff. E há uma quantidade enorme de hoje, de livros de historiadores modernos, mostrando que a Idade Média não teve nada de obscurantista. O obscurantismo quer dizer você ser contra a ciência, você ser contra o desenvolvimento, você ser contra o progresso, nada disso. A Idade Média foi uma época de grandes desenvolvimentos. E eu escrevi um livro, tentando resumir um pouco todas essas coisas, uma história que não é contada. E por que eu coloquei esse título, Uma História que Não é Contada? Exatamente porque, infelizmente, em muitas universidades, muitas salas de aulas, até colégios, cursinhos, os professores só sabem mostrar a parte negativa da Idade Média. É claro que a Idade Média teve os seus erros. Ora, nós voltamos na história aí há 500 anos, há 1000 anos, claro que não havia o desenvolvimento de hoje, o progresso de hoje, claro. A própria evolução da psicologia, a própria evolução da psiquiatria, a evolução da medicina mudou o mundo moderno. O homem na Idade Média não tinha luz elétrica, o homem na Idade Média não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Então nós temos que entender que era uma vida muito mais simplificada, consequentemente uma vida também que se tornava uma vida mais bruta. Por quê? Não havia, por exemplo, anestesia, você era operado ao vivo. Você já entendeu isso? Então o homem da Idade Média era um homem assim mais resistente ao sofrimento. Então se aceitava plenamente, por exemplo, a pena de morte. Quase que todos os reinos tinham pena de morte. Se alguém falsificasse a moeda do rei, era pena de morte. Enfim, mas dentro do contexto da Idade Média, a evolução foi maravilhosa. Nesse livro que eu escrevi aqui, Uma História que Não é Contada, eu mostro. Quem fundou as primeiras universidades do mundo? A partir do ano 1000, a Igreja Católica, dentro da Idade Média. Porque a Idade Média foi um tempo da Igreja. Com a queda do Império Romano, no ano 476, onde a civilização desapareceu, quem sustentou a civilização do Ocidente foi a Igreja. Claro, porque a Igreja tinha os padres, a Igreja tinha os monges, a Igreja tinha os mosteiros, a Igreja tinha as igrejas, tinha os bispos, tinha os santos. Eram pessoas preparadas, cultas, que souberam enfrentar os bárbaros.
não sobrou nada para ninguém. A única força viva que se manteve de pé foi a Igreja Católica. E a Igreja, então, nesses 1000 anos, mais ou menos de 476, com a queda do Império Romano, até 1000, a Igreja moldou a civilização ocidental. Essa civilização que nós temos hoje, que valoriza a mulher, que valoriza o homem, que valoriza a ciência, que valoriza a educação, que valoriza as artes, a música, a ciência, o direito, a economia. Veio tudo, as raízes vieram da Idade Média. As primeiras universidades do mundo surgiram quando? Na Idade Média. Eu vou explicar uma delas para você. A primeira, a Universidade de Bolonha, na Itália, para estudar o direito, ano 1000. Depois surgiu a Universidade da França, a Universidade de Paris, Sorbonne. Por que chama-se Sorbonne? Porque o rei francês, na época, São Luís IX, chamou o seu capelão, que chamava-se Robert Sorbonne, e disse para o padre Sorbonne: eu quero que você funde, você transforme o colégio da universidade em uma universidade. E aí surgiu a Sorbonne, entendeu? Depois nós tivemos a La Sapienza, na Itália, a maior universidade da Itália, fundada pela Igreja. Tivemos Compostela, na Espanha, Coimbra, em Portugal, e na Alemanha, a Universidade de Colônia. E aí se espalharam pelo mundo inteiro. A Igreja Católica, foi a matriz da universidade. Onde é que surgiram as grandes catedrais, as grandes palácios? Na Idade Média. O que o homem moderno vai ver hoje lá na Europa? Vai ver os palácios, vai ver as igrejas, vai ver as catedrais, construídas pela Idade Média. Então se usava a arte, a música, a letra, a ciência, o direito, tudo nasceu na Idade Média. Como então que alguém pode ter coragem de dizer que a Idade Média foi uma idade de trevas, de obscurantismo? Das duas, uma. Ou a pessoa é ignorante da história da Idade Média, ou então ela tem má fé. Agora, como a gente não pode aceitar que um historiador seja ignorante, a gente acaba concluindo que muitas vezes é má fé contra a Igreja, ou seja, uma distorção da Idade Média. Eu gostaria de recomendar a você que lesse esse livro, Uma História que Não é Contada, que não é uma história contada por mim. Eu simplesmente fiz uma monografia colocando aqui o que os grandes autores modernos hoje falam, como, por exemplo, o Dr. Thomas Wood, da Universidade Americana, né? E outros autores. Você vai ver que aqui tem mais de 200 referências biográficas de grandes historiadores, mostrando exatamente isso, que a Idade Média está longe de ser uma idade de trevas, uma idade de luz.